Fala, Missão Felipe FM, site JC Repórter, você que nos acompanha sempre também através das nossas mídias sociais, né? Muito obrigado pela sua audiência, né? E vai dando já seu like, curtindo, compartilhando aí para aumentar a nossa audiência. Mais uma vez aqui com o Padre Marcos, falando sobre aí alguns temas realmente importantes e que retrata, né, a nossa atualidade também. Vamos ouvir aqui já o bom dia do nosso Padre. Bom dia, Padre. Bom dia, JC. Bom dia a todos os que nos acompanham aí, tanto pela Rádio São Felipe FM, como pelas redes sociais. Vamos começar falando aqui sobre o mês que estamos aí, né? Chegando à sua culminância, que é o mês de agosto, o mês das vocações. E as pessoas, aí, quando falam em vocação, ainda tem muito na mente que, quando se trata da vocação, que é mais voltada para o sacerdócio, né? Mas em si, né? O que retrata, né? Essa campanha que a gente fala no mês de agosto, o mês vocacional, padre? Muito bem, JC. Acho mesmo importante que a gente comece, né, lembrando exatamente isso que você aí agora também lembrava e afirmava. Vocação não tem nenhuma relação direta apenas com quem é padre ou com quem é freira, mas vocação tem muito, absolutamente muito a ver com quem é cristão, né? Então, todo e qualquer cristão, e eu diria até que independente de ser católico ou não, mas como nós estamos falando especificamente de um projeto, de uma campanha da Igreja Católica, vamos então dizer assim, que todo cristão católico ele tem uma vocação. A palavra vocação, ela vem de uma outra palavra em latim, né, na língua latina. Então, em latim, vocação lembra vocare. Vocare é chamado, né? Então, quando a gente fala de vocare em latim, a gente está falando de um chamado. Então, traduzindo isso para o português, vocação, então, significa alguém que é chamado para alguma coisa. No caso específico da questão das vocações na Igreja Católica, quando a gente lembra de vocações, então, a gente está lembrando o fato de que todo cristão ele é chamado por Deus a alguma coisa, a algum serviço, né? A gente até costuma dizer assim, que existe uma vocação, a primeira vocação, ela é comum a todo e qualquer ser humano, porque o grande primeiro chamado que Deus faz a toda a humanidade é o chamado à vida. Deus me chamou a existir, Deus te chamou a existir. Então essa é a primeira grande vocação. Então daí a gente já tira que não tem ninguém que não seja vocacionado, né? Porque todo mundo, para estar aqui, recebeu de Deus esse chamado, que é o chamado à vida. Aí, ao longo da vida, Deus vai contando conosco e nos chamando para serviços muito específicos. Nos chama a ser cristãos, não é? Ou chama todo mundo, nem todo mundo escolhe esse chamado, nem todo mundo escuta esse chamado, mas chama todo mundo a ser cristão. E como cristão vai nos chamando a ser igreja, nos chamando a viver de perto o seguimento a ele, e depois nos chama a vocações específicas. O que é que são essas vocações específicas? É exatamente o fato de que nem todo mundo, dentro dessa igreja, depois de ser chamado à vida e depois de ser chamado a ser cristão, nem todo mundo é chamado a, como cristão, exercer os mesmos serviços, né? A todo mundo Deus não dá os mesmos dons. Então aí a gente entra na questão das vocações específicas. Tem gente que é chamada a ser catequista, tem gente que é chamado a constituir uma família, a ser um pai, uma mãe de família, né? Tem gente que é chamada a ser padre, que é o meu caso, tem outras tantas jovens chamadas a serem freiras, tem gente chamado a servir nas diversas pastorais da vida da igreja. Então, esses chamados, eles são mais específicos. Aí, a partir do dom de cada um, da natureza de cada um, Deus vai nos chamando aos diversos serviços que existem na igreja. Bom, aí a gente entra, então, no mês vocacional. Isso já não é de hoje, já tem muito tempo que exatamente para nos ajudar a refletir sobre as vocações, a tomar mais consciência das vocações, a igreja sempre faz desse mês de agosto o que ela chama de mês vocacional. Para quem vive na igreja, para quem participa da igreja, eu acho que isso já é uma coisa muito comum, já está muito inserido na nossa cultura, né? Quando a gente pensa mês de agosto, eu acho que automaticamente a gente já lembra o mês das vocações. Então, sempre no mês de agosto, a igreja nos convida à oração pelas vocações. É sempre ocasião da gente se dar conta daquela afirmação de Jesus no Evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, pedi sempre ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Então, quando Jesus diz isso, é claro que Jesus está dizendo da igreja, né? A igreja é grande, a igreja é imensa, mas os trabalhadores, aqueles que se põem a serviço da igreja, ainda são poucos.
Então, por isso mesmo, Jesus nos pede a oração pelas vocações. Então, mês de agosto é mês da gente rezar, de um modo geral, pelas vocações, pedindo a Deus que nunca falte bons servidores à sua igreja, mas não é só tempo de rezar, é tempo também da gente refletir mesmo, né? Da gente conscientizar mais as pessoas a respeito das vocações de um modo geral, mas ao longo do mês de agosto também a igreja vai em cada semana, especialmente em cada domingo, nos propondo a oração por uma vocação específica. Então, no primeiro domingo de agosto, a gente sempre reza pela vocação sacerdotal, pela vocação dos padres, porque no dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, que é considerado o padroeiro dos padres, né? De tal modo que dia 4 de agosto é sempre o dia dos padres. Então, por isso, o primeiro domingo, que está sempre próximo ali ao dia 4, às vezes cai até no próprio dia 4, a depender do ano, e nesse primeiro domingo, e ao longo daquela primeira semana de agosto, a gente reza pelas vocações sacerdotais. No segundo domingo de agosto, que é dia dos pais, aí a gente já aproveita do fato de ser dia dos pais para rezar pela vocação familiar, não só pela vocação do homem que resolve ser pai, mas também da mulher que resolve ser mãe, né? E que resolve ser esposa, do homem que resolve ser esposo, daquela que escolhem constituir uma família. Então a gente faz dessa segunda semana de agosto a semana de oração pela vocação familiar. E eu costumo lembrar assim de que quando a gente reza pela vocação familiar, na verdade a gente está rezando por todo mundo, né? Porque ninguém escapa dessa vocação. Mesmo o padre, mesmo a freira, mesmo quem escolhe viver uma vida solteira, né? Não constituir uma família, não casar, mas essa pessoa, de um modo geral, está inserida numa família, não é? A gente tem uma família, então da vocação familiar acho que ninguém escapa. Então a gente, nessa segunda semana, lembra e reza por essa vocação tão sublime do ser humano, que é a vocação familiar, não é? Que é o fato da gente só se realizar vivendo em família, vivendo em comunhão com aqueles que têm o mesmo sangue que nós, ou não, mas que juntos a gente procura viver essa vida em comum, como família mesmo. Na terceira semana, a gente reza pela vocação religiosa e pela vida consagrada. O que é a vocação religiosa? São jovens, homens ou mulheres, que dedicam sua vida à vida religiosa, né? Como freiras. Aqui em São Felipe, por exemplo, a gente tem a presença das Irmãs Servas da Sagrada Família já há muito tempo, mas há jovens também que vivem como frades, né? A gente conhece, por exemplo, aí os capuchinhos, os franciscanos. Talvez não seja muito comum a nossa realidade aqui de São Felipe, porque a gente não tem homens religiosos aqui, mas eu acho que, sobretudo, o povo mais velho deve se lembrar de umas missões que tinha aqui em São Felipe e que vinham normalmente esses frades capuchinhos para fazer a missão. O povo viaja muito para Bom Jesus da Lapa. Em Bom Jesus da Lapa, os padres que assistem ao santuário são redentoristas, portanto, são padres religiosos, né? Então, são padres que, ou podem ser até que não sejam padres, que sejam freis, irmãos, necessariamente não tem que ser padres, mas que, diferente de mim e dos padres que normalmente conhecemos mais por aqui, que somos diocesanos, nós estamos ligados a uma diocese. Esses padres religiosos estão ligados a uma congregação religiosa masculina, como as freiras estão ligadas a uma congregação religiosa feminina. Então, são homens e mulheres que, consagrando a sua vida, vivem, então, a serviço do povo de Deus, a serviço da igreja, como consagrados e consagradas, religiosos e religiosas. Então, essa oração pelas vocações religiosas marca a terceira semana do tempo desse mês de agosto. A quarta semana, a gente reza pela vocação dos catequistas. Ou, quando existem 5 domingos, como é o caso desse ano, na quarta semana ou no quarto domingo, a gente reza pelas vocações leigas, né? Para poder, no quinto domingo, rezar, então, pelas vocações dos catequistas. Mas, com 4 domingos ou com 5 domingos, o fato é que o último ou os 2 últimos, eles são sempre reservados a todos os homens e mulheres que não escolhem ser padres, nem freiras, nem religiosos, nem religiosas, né? Mas que estão no serviço da igreja como leigos e leigas, seja na catequese
ou nas outras pastorais que a gente tem. Então, normalmente, tirando os padres e os religiosos e religiosas, é também um domingo em que a gente reza por todos os outros, né? Por todo mundo que está nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, todo mundo que está mesmo aí nesse serviço da evangelização dentro da igreja, mas não só dentro da igreja, porque isso é uma coisa também importantíssima da gente entender, que a vocação do leigo ou da leiga não é uma vocação restrita ao espaço da igreja, no espaço concreto, material da igreja. É claro que o lugar do leigo e da leiga é também no templo, né? Participando das pastorais, das celebrações, dos movimentos, mas a vocação desse leigo, dessa leiga, é vivida no mundo de um modo geral, não é? No seu ambiente de trabalho, na sua família, na relação com os amigos, com os vizinhos. A gente não é cristão só quando está dentro da igreja, né? Você imagine se fosse assim. Então, a pessoa que é de uma pastoral, quando ela está dentro da igreja, ela é daquela pastoral, ela é um leigo, uma leiga que vive sua fé na igreja. Mas terminou aquilo ali, quando ela vai para casa, a vida dela ou dele lá fora nada tem a ver com o que vive aqui dentro. A gente não pode pensar assim. O lugar de verdade do leigo e da leiga viver sua vocação é no mundo. Então, como é importante a gente saber que no mundo da comunicação a gente tem homens e mulheres engajados com a vida da fé, não é? Na política, para mim, que lugar onde a gente de verdade precisa de cristãos e cristãs que deem testemunho de sua fé é no universo da política, da ciência, de todos os lugares, da educação, né? Que alegria a gente saber que no mundo da educação aí tem professores e professoras verdadeiramente marcados por uma experiência de fé e que certamente procuram, no exercício da sua profissão, dar um testemunho de fé também. Então, acho que em todos os campos, em todos os serviços em que a gente chegar, a gente vai sempre encontrar essa vocação tão bonita, tão importante, que é a vocação do leigo e da leiga, que está aí no mundo, né? Testemunhando Jesus Cristo. Então é bonito isso, a gente no mês de agosto se dar conta de que as vocações ajudam a fazer a igreja, né? Não existe igreja sem vocação, né? Todos dentro da igreja somos chamados a servir a Deus e servir ao outro. Essa reflexão que o senhor traz, padre, em relação, principalmente a nossa paróquia, né? A consciência da comunidade em relação aí, né? A essas vocações que são chamadas, né? Então, como você falou, sacerdócio, a família, como é que o senhor tem acompanhado, principalmente aqui, a gente já foi tema na programação da rádio há alguns tempos aí, em relação ao casamento, a gente vê, né? A nível de Brasil, assim, um número de divórcios muito grande, e aí é uma coisa muito que preocupa. Como é que o senhor vê essa consciência a nível de paróquia? Na verdade, assim, a gente ainda tem, graças a Deus, e a gente espera em Deus que isso nunca se modifique, mas que, pelo contrário, que cresça cada vez mais. Graças a Deus, a gente ainda tem uma comunidade paroquial muito marcada, assim, pela consciência do seu ser cristão, né? Isso, para mim, é uma coisa muito positiva. A gente sempre escuta dizer, o povo de São Felipe é católico. E é verdade isso, né? Isso a gente escuta tanto aqui dentro de São Felipe, como a gente escuta, inclusive, dos padres que passam por aqui em momentos de festas de padroeiros, em momentos de visitas e até de padres que já foram párocos daqui, que já passaram por aqui como párocos. Então, dentro da Diocese de Amargosa, o clero, o próprio bispo e tantos outros leigos e leigas sempre afirmam isso. Olham para São Felipe, não é? Como um povo católico, um povo de fé. E claro que eu já tinha consciência disso por ser daqui, por ter vivido aqui toda a minha adolescência e início da juventude, e mesmo depois que saí para ir para o seminário, eu nunca estive assim tão distante de São Felipe, sempre estive por aqui de vez em quando, e conheço bem isso também, e sou testemunha da verdade disso, né? Como o povo de São Felipe é bastante católico. Então, essa consciência a gente, de certo modo, vê muito forte. Mas é óbvio, JC, que sempre precisa ser melhorada, né? A gente não pode, porque São Felipe tem um povo católico, achar que isso já está verdadeiramente, não é? Já assimilado pelo povo, assumido pelo povo. Eu sempre digo assim, que o povo de São Felipe é muito católico, mas a gente ainda tem uma grande parcela do povo de São Felipe, católico, que se contenta em vir para a missa ou procurar os sacramentos. É claro que isso é importantíssimo, isso é essencial, né? Quando o padre diz isso, não está de jeito nenhum dizendo que
isso não seja necessário, não seja importante, não. Pelo amor de Deus, isso faz a fé cristã. Mas, assim, ainda é pequeno o número de leigos e leigas engajados nas pastorais e movimentos, né? Então, a gente tem um número grande de pessoas que estão frequentando as nossas celebrações. Agora, nem tanto por causa da pandemia, essas coisas todas nesses tempos agora estão um pouco mais complicadas, né? Mas, normalmente, nós temos sempre muita gente nas nossas missas dominicais, em nossos momentos tradicionais, como Semana Santa, festas de São Filipe e São Tiago, Corpus Christi, ou essas grandes festas. Nesse último ano passado não houve, esse ano creio que também ainda não vai haver, mas, por exemplo, dia 2 de novembro, dia de finados, aquela missa no Largo do Cemitério, né, com uma quantidade imensa de pessoas. Então, nosso povo ainda é muito presente nesses momentos fortes de celebração. E isso a gente espera em Deus que nunca mude, que, pelo contrário, cada vez mais essa consciência cresça. Mas nem todo mundo que a gente vê nesses momentos está, de fato, engajado em alguma pastoral, em algum movimento, né? É comprometido com a evangelização de sua própria família, com a evangelização das famílias, de um modo geral. Então, isso, para mim, essa consciência de que, como cristão católico, eu não devo ser apenas alguém que vai à missa, alguém que busca os sacramentos, mas ao ir à missa, ao buscar os sacramentos, isso me compromete como cristão. Isso me faz cada vez mais chamado a viver o evangelho e a testemunhar esse evangelho onde quer que eu esteja. Então, isso aqui, né, essa consequência do meu participar da vida celebrativa, litúrgica da igreja, é que eu acho que sempre a gente precisa melhorar, né? Então, essa consciência certamente precisa crescer entre nós, sempre, com certeza. Outro tema importante que vamos estar aqui, né, trazendo aqui com o Padre Marcos no dia de hoje, é a campanha, né, agora no mês de setembro, mês da Bíblia, e a gente tem as pessoas sempre comentando, a Bíblia é o manual da vida, é realmente, né, é o meu instrumento de orientação. Então, isso é realmente fundamental e ter realmente um mês para a gente se voltar, né? Inclusive, no ano passado, né, o Padre Marcos trazia essa temática e o convite para que todo mundo aí, né, tornasse aí sua casa, a sua igreja doméstica e se voltasse realmente ao estudo, e graças a Deus a gente iniciou no início de setembro do ano passado e, né, viemos até hoje, né, a gente montamos lá uma estrutura, a gente fez umas pesquisas, né, de uma sequência de leitura e graças a Deus vemos aí todos os dias mantendo aí, né, esse ritmo, né, e esperamos em Deus continuar e a mudança realmente é grande, né. Mas vamos trazer aqui a participação de Padre Marcos sobre a importância, né, de estarmos refletindo aí no mês de setembro, esse momento tão importante que é buscar realmente conhecer a palavra de Deus, né. Com certeza, JC. Isso é outra coisa também, não é? Do mesmo jeito que quando a gente lembra do mês de agosto, automaticamente a gente associa as vocações, setembro do mesmo jeito, né? A gente pensa o mês de setembro, quem está na vida da igreja aí, quem é católico e participa da igreja, isso é automático. Se você sair perguntando a qualquer católico, setembro é o mês de quê? Com toda certeza, automaticamente vai ser respondido, é o mês da Bíblia, né? Então, já esse ano, uma curiosidade bonita, importante, esse ano o mês da Bíblia faz bodas de ouro, né? A gente completa esse ano, esse setembro próximo agora, 50 anos que existe o mês da Bíblia na igreja. Então, quando eu nasci, o mês da Bíblia já existia. Eu ainda não tenho 50 anos. Estou pertinho, mas ainda não tenho. Então, o mês da Bíblia é mais velho do que eu, né? Então, há muito tempo já que a gente tem o mês de setembro como o mês da Bíblia. Por que isso, né? Por que é importante? Bom, para a gente entender como é que o mês da Bíblia surge, a gente precisa voltar 50 anos atrás, né? Há mais de 50 anos atrás, tinha acontecido o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II já passa um pouco de 60 anos. E o que é que foi esse Concílio Vaticano II? Foi uma grande convocação feita pelo Papa de então, para poder renovar a igreja, né? Era ainda aquele tempo, há mais de 60 anos atrás, era ainda aquele tempo em que a missa era em latim, né? As pessoas vinham para a missa, mas não entendiam muita coisa do que acontecia na missa, porque a missa era celebrada em latim, o padre celebrava a missa de costa para o povo, né? Voltado para o altar-mor, para a imagem do Cristo, e o povo lá atrás do padre, e o padre de vez em quando virava para o povo, dizia uma frase em latim, o povo respondia em latim, muitas vezes sem saber o que estava respondendo. E as leituras na missa também eram proclamadas em latim, o evangelho era proclamado em latim, e o povo ia para a missa, mas ia muito mais como uma devoção,
mas sem saber exatamente o que era que estava sendo celebrado ali, né? Talvez uma pessoa ou outra que tivesse a oportunidade de estudar, que conhecesse latim, pudesse entender um pouco mais, mas a grande maioria do povo não. Então, quando o Papa convoca o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II causa, de fato, na Igreja uma grande mudança, uma grande revolução. O próprio Papa dizia que ele estava fazendo um concílio para abrir as portas da Igreja para um novo tempo, para uma nova era, né? Para um novo momento, para a modernidade. E muita coisa foi revista na vida da Igreja como um todo. Inclusive, aí a missa passou a ser na língua própria daquele povo, daquele país. No nosso caso, aqui no Brasil, a missa passou a ser em português. E o que é que isso tem a ver com a Bíblia? É que até então só existia a Bíblia também em latim, né? Então a Bíblia era toda escrita em latim. E claro, você imagina, o povo nem tinha. Primeiro que naquela época não era fácil, a gente não tinha gráficas e impressoras, né, com as facilidades que se tem nesses tempos modernos de hoje. Então, ter uma Bíblia já era uma coisa difícil, porque não havia essa facilidade de gráfica que se tem hoje. E mesmo as pessoas que talvez pudessem comprar uma Bíblia, não ia adiantar muita coisa, porque ela ia estar toda escrita em latim, né? E as pessoas não sabiam latim para poder ler aquela Bíblia em latim. Então, só a partir daí, as traduções da Bíblia começaram a ser feitas. Bom, e claro que isso foi se tornando cada vez mais popular, cada vez mais fácil. Hoje é muito simples e fácil a gente comprar uma Bíblia, nem custa tão caro mais assim como naquela época custava. E a gente vai encontrar em português, a gente vai encontrar inclusive em linguagem mais fácil, né? Algumas com uma tradução um pouco mais complexa, porque são traduções feitas mais para estudo, portanto mais próximas do original, outras traduções mais populares que vão facilitar a compreensão das pessoas, mas a gente encontra a Bíblia com facilidade. Naquela época, as Bíblias começaram a ser traduzidas, não demorou muito para que a gente tivesse Bíblia em português aqui no Brasil, mas o povo não tinha o costume, não tinha familiaridade, né, de ter a Bíblia. Então, o povo viveu a vida toda acostumado a ir para a missa, a rezar em latim, né, e a comungar e a voltar para casa, mas não tinha esse costume da Bíblia. Então, passou algum tempo, 1 ano, 2, 3, há 50 anos atrás, um grupo de bispos teve essa iniciativa, disse assim, por que a gente não faz uma grande campanha para ajudar o povo a tomar consciência da importância da palavra de Deus, da importância da Bíblia, né? Ajudar o povo a ter a Bíblia em casa, a ler a Bíblia, a refletir a Bíblia. Então, o mês da Bíblia, 50 anos atrás, nasce como resultado do Concílio Vaticano II, né? Aí já tinha uns mais de 10 anos que o concílio tinha acontecido, e o mês da Bíblia nasce como resultado disso, como uma grande campanha para ajudar o povo a entender a importância da Bíblia, ajudar o povo a ter a Bíblia em casa. E tanto é que quando o mês da Bíblia começou, era uma campanha que refletia a Bíblia de um modo geral. Eu não tenho aqui agora os primeiros temas, mas isso não é difícil. Qualquer pessoa curiosa, inclusive, pode chegar lá na internet, no Google, e pesquisar temas do mês da Bíblia, que vai aparecer lá do primeiro mês da Bíblia até agora. A gente encontra lá todos os temas, né, de todos esses 50 anos. Então, os primeiros temas eram sobre a Bíblia de um modo geral, né? Bíblia, palavra de Deus, Bíblia, alimento para a nossa fé, coisas desse tipo assim. Então, era uma campanha para nos ajudar a entender a importância da Bíblia. Só depois de alguns anos, aí depois que o povo já tinha adquirido um pouco mais esse costume, que o povo já tinha a Bíblia em casa, o povo já tinha aprendido a importância de ter a Bíblia, de rezar com a Bíblia, de entender a Bíblia como um grande tesouro da nossa fé. É importante a gente ter essa consciência que a gente tem dois grandes tesouros na vida da igreja, que é a palavra escrita e a Eucaristia, né? Então, palavra e Eucaristia são os dois nossos grandes instrumentos de fé, alimentos mesmo na fé. Um cristão se faz alimentado por Cristo, e Cristo nos alimenta na vida da igreja nessas duas realidades, na palavra e na Eucaristia. Então, que no fundo acabam não sendo duas realidades, mas uma realidade só. É Cristo. A palavra é Cristo, a Eucaristia é Cristo, né? Então é o mesmo Cristo que se dá a nós como palavra e como Eucaristia. E então, assim, era importante o povo tomar essa consciência, né? E o povo foi tomando. Acho que ainda não é uma coisa de 100%.
Eu acho que ainda a gente tem um pouco essa defasagem, às vezes as pessoas conseguem, e graças a Deus, não é para perder isso não, mas as pessoas têm uma relação profunda com a Eucaristia, mas nem tão profunda com a Bíblia. Então, o que a gente pretende não é diminuir a importância da Eucaristia, mas é elevar a importância da palavra, não é? Para que as pessoas entendam que, do mesmo jeito que ninguém, como cristão católico, pode viver sem se alimentar da Eucaristia, também não pode viver sem se alimentar da palavra. Então, essa consciência melhorou muito, mas ainda tem muito para melhorar. Depois de alguns anos, os bispos tomaram, então, essa iniciativa de cada ano não olhar mais para a Bíblia como um todo, mas ir tomando um dos livros da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia tem 73 livros, né? E então, cada ano se tomar um livro da Bíblia. Às vezes nem é o livro completo, às vezes um trechozinho de um livro, porque tem livros da Bíblia que são muito grandes, que tem muitos capítulos, então se toma um trecho, ou o livro inteiro quando se trata de um livro menor, para poder, durante o mês da Bíblia, fazer um aprofundamento daquele livro da Bíblia. Quem escreveu, quando foi escrito, qual era a intenção do autor com aquele livro da Bíblia. Ajuda muito isso o povo a tomar consciência de como a gente deve ler a Bíblia, né? De como a gente deve rezar com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito complexo. Primeiro que, imaginem, o último livro da Bíblia foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Ou há quase 2000 anos atrás, aliás, o último livro da Bíblia. O primeiro a ser escrito, meu Deus, acho que os primeiros escritos que hoje estão na Bíblia, eu nem teria condições de cabeça dizer aqui a vocês, teria que pesquisar um pouco mais isso, mas tem textos na Bíblia que têm 5.000 anos de escritos, né? Então, não dá para a gente tomar esses textos sem fazer um mergulho no sentido deles, no contexto que fez aquele texto surgir, né? Para que a gente não fique fundamentalista. Então, quando a gente pega a Bíblia ao pé da letra, sem essa interpretação que nos ajude de fato a rezar, a gente fica fundamentalista, né? E isso não ajuda de jeito nenhum a fé. Então, conhecer a palavra de Deus é muito importante. E a intenção do mês da Bíblia, então, é essa. Então, aí passou-se a tomar cada ano um livro da Bíblia para a gente mergulhar um pouco mais com aquele livro, para a gente aprofundar um pouco mais aquele livro. Esse ano, então, o livro que a gente vai refletir durante o mês da Bíblia, agora em setembro, é uma carta, na verdade, é uma das cartas de São Paulo. São Paulo, depois que foi convertido à fé cristã, que se tornou apóstolo, São Paulo viajou muito, né? Conheceu muitos lugares, muitas comunidades, viajou de barco, o barco naufragou, quase morria, e São Paulo tem uma vida muito bonita, assim, de verdadeiro missionário, de homem avante do seu tempo, né? São Paulo é um daqueles homens, acho que em todos os tempos tem isso, né? Tem umas pessoas assim que a gente diz assim, essa pessoa nasceu antes da hora, né? Porque tem uma cabeça tão moderna, né? Pensa tanto adiante, e que a gente diz assim, parece que essa pessoa é do futuro, né? Que veio para cá. Então, São Paulo era um pouco assim, era um homem que pensava à frente do seu tempo, né? E desde aquela época, imagine, no início da igreja, no início do cristianismo, São Paulo já entendia que a fé cristã não podia ficar restrita àquele ambiente de Israel, mas precisava, de fato, expandir-se, chegar ao mundo inteiro. É óbvio que esse mundo inteiro era o que era possível naquela época. Era uma época que não tinha avião, que não tinha carro, mas o que São Paulo pôde fazer a pé, de animal, de barco, para poder ir a outros lugares, anunciar o evangelho, ele fez, não é? E em cada lugar desse que ele chegava, ele passava um tempo, anunciava Jesus Cristo, né? Pregava o evangelho, convertia as pessoas e formava ali uma pequena comunidade. Quando ali as coisas já estavam arrumadas, já tinha um grupinho vivendo a sua fé, ele corria para mais adiante para formar uma comunidade em outro lugar. Então, onde ele formava a comunidade, depois então ele passava a escrever cartas para essa comunidade, incentivando na fé. Se ele ficasse sabendo de alguma coisa que precisava ser corrigido naquela comunidade, ele corrigia também, não é? Então, São Paulo escreveu muitas cartas. Certamente dessas cartas que ele escreveu, muitas se perderam, não é? Não está na Bíblia todas as cartas escritas por São Paulo. Mas estão lá na Bíblia 14 cartas que São Paulo escreveu. É muito comum, inclusive, mesmo quem não tem facilidade, né, com o conhecimento da Bíblia,
mas às vezes na igreja a gente escuta muito isso, né? Normalmente as segundas leituras da missa. Então, segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, leitura da carta de São Paulo a Filemon, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas e por aí vai, né? Então, esse ano é uma dessas cartas, que é a carta de São Paulo à comunidade dos Gálatas, né? São Paulo escreve essa carta aos Gálatas e a gente vai, então, esse ano, tomar essa carta de São Paulo para poder rezar com ela. Bom, ainda só para a gente encerrar, que acho que já estou falando um bocado sobre esse tema, mas ainda lembrando assim, que normalmente a CNBB tem essa preocupação de tomar um livro da Bíblia, para o mês da Bíblia, tomar um livro que dê para fazer uma relação com o que foi o tema da campanha da fraternidade, né? Então, essa ponte entre o que a gente refletiu na campanha da fraternidade, que normalmente está ali logo depois do Carnaval, né? Fevereiro, março, terminando com a Semana Santa. Então, o que a gente refletiu na campanha da fraternidade, a gente completa em setembro com o mês da Bíblia. Então, esse ano, por exemplo, qual foi o tema da campanha da fraternidade? Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Foi o tema que a gente refletiu na campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade falou da unidade, da importância da unidade, né? Diante desse clima que se vivia do ponto de vista religioso, político, e que foi ainda mais aguçado com a pandemia. Então, o Brasil estava dividido politicamente, dividido religiosamente, e parece que o que era para nos unir começou a nos dividir de tal ponto que parece que estava uma guerra no Brasil, né? E aí os bispos, a CNBB, entendeu que era importante a gente falar da paz, falar da unidade. Então, esse foi o tema que se tratou ali na campanha da fraternidade. Foi uma campanha da fraternidade ecumênica, outras igrejas não católicas também participaram da campanha da fraternidade. Foi um texto que gerou até um pouco de polêmica, porque não foi um texto produzido apenas pela Igreja Católica, mas produzido por essa comunhão dessas igrejas que participaram da campanha da fraternidade. Mas, graças a Deus, foi uma campanha da fraternidade muito produtiva, né? Dentro do possível, porque dentro de uma pandemia, sem se poder fazer muita coisa, mas pelo menos pelos meios de comunicação se fez muito e nas nossas celebrações também. Então, por que agora a carta de São Paulo aos Gálatas? Porque a carta de São Paulo aos Gálatas também trata um pouco disso. A comunidade dos Gálatas estava um pouco dividida, né? Estava tendo umas confusões internas ali, umas divisões, umas disputas. Quando a gente lê a carta de São Paulo, né, os conselhos que São Paulo dá, a impressão que a gente tem é que está dando para hoje, né? Porque também, no fundo, a gente sempre vive isso, né? Quem é igreja sabe que a igreja não é perfeita. Então, dentro da igreja também tem as divisões, tem as discórdias, né? Um quer uma coisa de um jeito, outro quer de outro. Isso, às vezes, gera certas polêmicas. E às vezes, até por causa dessas rixazinhas, dessas brigazinhas, a gente se esquece do essencial que é Cristo e que deve nos unir. Então, ainda hoje a gente vive um pouco isso e lá na comunidade dos Gálatas já se vivia também. Então, São Paulo acaba tratando muito na carta aos Gálatas dessa importância da unidade. Então, o tema da campanha da fraternidade deste ano, do mês da Bíblia desse ano, desculpem, o tema do mês da Bíblia é a carta aos Gálatas e o lema é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ou seja, continua falando da mesma unidade que foi o tema da campanha da fraternidade. O sentido, né, de instrução e também orientação nesse sentido, né, Padre? Exatamente, né? A gente estuda o livro da Bíblia, mas não é estudar por estudar, não é? Mas é entender aquele livro e trazer aquela mensagem para os dias de hoje, não é? Então a gente, ao mesmo tempo que estuda, do ponto de vista intelectual, mas a gente reza, né? A gente mergulha com o coração também sobre aquele texto da Bíblia. Um para outro tema, né, que, assim, pegou, acredito que muita gente de surpresa, né, a decisão do nosso Papa Francisco em transferir aí o nosso bispo, né, Dom Valdemir aí, né, da nossa diocese de Amargosa. Como é que o senhor recebeu? O senhor já tinha alguma coisa, assim, já de informação a respeito dessa mudança, ou o senhor também foi pego de surpresa, padre? Olha, informação exata, não, né? Até porque isso corre em sigilo mesmo, assim. Os bispos não podem dizer a ninguém e a gente normalmente não tem, assim, o conhecimento, né? A gente sentia um pouco pelo andar da carruagem, porque o próprio Dom Valdemir
quando veio para a diocese, ele já dizia um pouco isso, que ele não permaneceria muito tempo, mas acredito que ele já veio com essa perspectiva de que certamente seria mais adiante chamado para uma outra missão, né? É, talvez para a gente, para a Diocese de Amargosa, isso não seja tão comum, porque a gente tem um histórico de bispos que ficaram muito tempo, né? Nós temos 70 anos de diocese, imaginem aí, 70 anos que a Diocese de Amargosa existe, e nós estávamos agora com Dom Valdemir no quarto bispo. Então, os outros três bispos, Dom Florencio, Dom Alaí e Dom João Newton, todos os três ficaram um tempo longo como bispos da diocese, né? Dom João Newton, que foi o último, Dom João Newton ficou quase 30 anos, 27 anos, se eu não me engano, como bispo da nossa diocese. Então, eram bispos que ficaram um tempo longo. Mas nem sempre, em todas as dioceses, isso é assim. Tem diocese por aí onde os bispos ficam, de fato, tempo muito mais curto, por muitas razões, porque foram chamados a uma outra missão, né, a um outro lugar, e acabam sendo transferidos. Ou que quando chegaram à diocese já chegaram um pouco mais velhos, e normalmente quando completa 75 anos o bispo tem que pedir renúncia, que foi o que aconteceu com Dom João Newton, né? Quando ele completou a idade, ele pediu renúncia, fica emérito, e então, assim, tem muitas dioceses por aí onde, de fato, o histórico é outro, de bispos que ficam um tempo menor. Mas, em nosso caso, nós não estávamos acostumados com isso. Estávamos acostumados com bispos que ficavam um tempo mais longo. Mas, com Dom Valdemir, a gente já imaginava que o tempo seria mesmo mais curto, porque ele mesmo nos dizia sempre que não ficaria tempo longo, porque provavelmente ele já tinha consciência de alguma outra missão que aguardava por ele. Acho que a pandemia ela acabou acelerando um pouco isso, né? Porque lá em Alagoas, na diocese de Penedo, o bispo me parece que já tem um ano que faleceu. Não foi de Covid, mas já tem um ano que o bispo de lá faleceu. E a diocese ficou vacante, né? Ficou sem bispo. E pelo sentir das coisas aqui na nossa diocese, o modo com que nesses últimos meses aí o bispo vinha arrumando um pouco as coisas, a gente percebia que estava chegando já um pouco a hora em que, de fato, ele seria transferido, né? Mas é óbvio, ele não podia dizer isso, porque isso caminha em segredo, né? Em segredo eclesiástico, e a gente só ia sentindo um pouco, mas a gente não sabia quando seria nem para onde seria. Até que nessa semana passada aí, o anúncio então saiu de que ele foi transferido para a diocese de Penedo, essa diocese que já estava sem bispo há mais de um ano, no estado de Alagoas, né? Então ele vai tomar posse provavelmente no mês de outubro dessa nova diocese. Como fica agora, padre, o funcionamento da diocese, né, com a ausência do nosso bispo? Pronto, vamos lá. Bom, o Dom Valdemir continua ainda residindo em Amargosa, né? Ele já não é mais o bispo de Amargosa. Agora, nesse momento, a gente diz que Dom Valdemir é bispo eleito da diocese de Penedo, né? Bispo eleito porque posse ele ainda não tomou, mas ele é bispo eleito da diocese de Penedo. Em Amargosa, enquanto ele não tomar posse de Penedo, ele é administrador apostólico, quer dizer, ele é alguém que ainda tem a responsabilidade de administrar a diocese, do ponto de vista pastoral, né, econômico, quem responde judicialmente, juridicamente pela diocese, porque é bom a gente lembrar isso, que a diocese é uma pessoa jurídica, né? A diocese tem CNPJ, como qualquer instituição, e tem responsabilidades jurídicas, né? E quem responde pela diocese é o bispo. Então, ele ainda tem todas essas responsabilidades, pastoral, econômica, jurídica, com a diocese enquanto administrador apostólico, até a data de sua posse em Penedo. Na hora que ele tomar posse em Penedo, aí a nossa diocese fica vacante, fica vaga, sem bispo, né? A cátedra, como a gente chama, fica vazia. O que é a cátedra? A cátedra, vamos dizer assim, é a cadeira do bispo. A palavra cátedra vem do latim, que significa cadeira do bispo, né? Na verdade, é uma simbologia, é a cadeira da qual o bispo administra a diocese, o bispo pastoreia a diocese. E onde fica essa cadeira, essa cátedra? Essa cátedra fica na igreja principal da diocese. Por isso que a igreja principal da diocese é chamada de catedral, né?
Então é lá na Catedral de Amargosa que está a cadeira, que está a cátedra, da qual o bispo preside a diocese. É óbvio que isso é simbólico, né? Ali o bispo preside os sacramentos, mas o bispo também preside aqui em São Felipe, preside na roça, na cidade, na diocese toda. Mas ali é a igreja principal do bispo, a igreja símbolo dessa unidade da igreja diocesana. Então essa cátedra, essa cadeira está vazia, né? Então por isso que a gente diz que a diocese de Amargosa está vacante. E então, assim que o bispo toma posse lá, o Colégio dos Consultores, que é um grupo de padres da Diocese de Amargosa, que faz parte do Colégio dos Consultores, esses padres vão se reunir e vão eleger um padre que é o administrador diocesano. Então, até chegar o novo bispo, é esse padre que vai ter essa responsabilidade de administrar a diocese do ponto de vista pastoral, óbvio que na comunhão com os padres todos, né? E também de cuidar das questões econômicas da diocese e jurídicas, até a chegada do novo bispo. Quando esse novo bispo chega, isso varia muito, gente. Por exemplo, quando Dom João Newton renunciou e para a chegada de Dom Valdemir levou mais de um ano, né? A gente ficou mais de um ano sem bispo. Na época foi o padre Almiro quem foi o administrador diocesano, e a gente ficou mais de um ano sem bispo. Então, às vezes leva um pouco menos de um ano, às vezes leva mais. Depende muito de como é que estão as outras dioceses. Então, nesse momento, me parece que na Bahia existem 3 dioceses agora vacantes, né? 3 dioceses sem bispo. A diocese de Ilhéus, por exemplo, estava assim, mas há uns dias atrás aí já foi anunciado o novo bispo da diocese de Ilhéus. Então, assim que anunciou o bispo da diocese de Ilhéus, Amargosa ficou vacante também. Então, agora são 3 dioceses na Bahia que estão vacantes, e isso também não é critério. Amargosa ficou por último, mas pode até acontecer do bispo de Amargosa sair primeiro do que das outras, né? Porque aí depende muito do núncio apostólico, que é o representante do Papa aqui no Brasil, que é quem vai sondar os nomes possíveis. Pode ser um bispo que já esteja numa outra diocese, que seja transferido para Amargosa, e pode acontecer até de ser um padre de qualquer lugar do Brasil eleito bispo para Amargosa, né? Então, se for um bispo, o bispo só vem tomar posse, como é o caso que vai acontecer com Dom Valdemir agora lá em Penedo. Se for um padre, aí esse padre tem que ser ordenado bispo primeiro, para depois vir tomar posse de Amargosa. Então, está nas mãos de Deus, e a gente vai começar de novo aí a rezar, pedindo a Deus que nos mande um bom e santo pastor. Nesse caso aí, pode, né, sair uma nomeação da nossa própria diocese, de um nome de um dos padres para poder assumir a nossa diocese? Como bispo, é mais difícil, né? Não é impossível, não é impossível, não tem nenhuma lei que proíba disso acontecer, né? Então não está lá no direito canônico, que é o código de leis da Igreja Universal, da Igreja de todo mundo, não está lá no código de direito canônico dizendo que seja proibido isso, né? Então não tem nenhuma proibição. Mas não é uma coisa muito comum, né? Às vezes até pode acontecer assim, de ter um bispo, filho da diocese de Amargosa, mas que já é bispo e já está em outra diocese, já tem algum tempo como bispo, alguns anos como bispo, e esse bispo ser transferido para Amargosa. Mas um padre, do nada, ser eleito bispo para que sua primeira diocese seja a própria diocese de origem dele, onde ele até então estava, não é tão comum, né? Eu, pessoalmente, pelo menos aqui no Brasil, nesses últimos tempos, eu não tenho conhecimento disso, né? Mas não tem uma lei que proíbe. É muito mais uma questão mesmo de pastoral, uma questão prática. Então pode acontecer, mas o mais comum é que seja um padre de um outro lugar, de uma outra diocese, ou um bispo mesmo já ordenado, né, que venha para ser bispo da nossa diocese. Os critérios de escolha vêm pelo tempo de sacerdócio, a questão de formação acadêmica, como é que se dá isso, padre? A formação acadêmica conta um pouco, mas nem tanto, né? É óbvio que o bispo tem que ser alguém que tenha um conhecimento intelectual também, não é? Ele tem responsabilidades de ensinar. A gente costuma dizer que o bispo tem 3 munos: o muno de santificar, de ensinar e de governar, não é? Então essa é a função do bispo. Ele governa a diocese, ele santifica o povo e ele ensina. Então ele tem que ter um certo conhecimento da palavra de Deus, da teologia, mas não é assim o mais determinante, até porque a gente entende
que todo padre já tem o mínimo de uma boa formação, né? Então, todo padre, para chegar ao sacerdócio, o mínimo teve que fazer. E o que é o mínimo? O mínimo são 2 graduações, são 2 cursos universitários. Tem que ter feito filosofia e tem que ter feito teologia. E muitos outros, além do curso de graduação, tiveram a oportunidade de fazer pós-graduação, de fazer mestrado, e de ter outros estudos além disso. Mas o básico, né, que já não é pouco, todos têm. Então, não é assim o mais determinante. O mais determinante, na verdade, é a experiência pastoral desse padre, né? Se é uma pessoa próxima ao povo, se é uma pessoa de boa relação, de maturidade na fé, de boa conduta. As questões morais contam muito também, não é? Se esse padre tem uma boa reputação junto ao povo, se tem uma vida santa, na verdade. É claro que, quando eu digo uma vida santa, não estou dizendo que seja uma pessoa que vive fora da realidade do mundo, que às vezes a gente também tem um pouco essa ideia de santidade, né? A gente não acha que uma pessoa, às vezes a gente imagina que uma pessoa que vive uma vida cotidiana normal possa ter uma vida santa. A vida santa se dá à medida em que a gente vive de acordo com a palavra de Deus, né? Que faz esse esforço de viver de acordo com a palavra de Deus. Acho que isso conta muito também. E a questão administrativa também. Ele vai ter a responsabilidade de administrar uma diocese, né? Então precisa ser uma pessoa que tenha um pouco essa facilidade administrativa também. Então, e com relação a tempo, hoje a igreja não estabelece uma idade para o padre ser bispo, mas estabelece o mínimo de tempo como padre, ou seja, tem que ter pelo menos, me parece que 10 anos de padre. Então, de qualquer modo, um padre nunca é ordenado antes dos 25 anos, porque normalmente começa a faculdade com 18, vai ter que fazer 2 faculdades, né? Então, o normal é o padre ser ordenado ali no mínimo com 26 anos. Foi, por exemplo, a idade com que eu fui ordenado padre. Às vezes, alguns até um pouco mais, com 27, 28, 30 e 10 anos de padre. Então, normalmente, o bispo tem em torno de 40 anos ou mais até. Entre 40 até 50, né? E depois dos 50 já é um pouco mais difícil, assim, que um padre seja eleito bispo, mas um pouco por aí. Agradecer aqui a participação, né, do nosso padre Marco de Diogo nesse nosso bate-papo, né? E me desculpa que acaba me aprofundando, a gente tem alguns temas, a gente acaba, né, se interessando e a gente acaba nos aprofundando um pouco mais, mas o microfone é sempre à disposição, padre. Se ficar algo também que não abordou, que o senhor quer acrescentar, fique à vontade. Não, JC, como sempre, só agradecer mesmo a sua atenção, né, o espaço que você nos dá, e agradecer às pessoas também que sempre nos acompanham, que assistem ou escutam as nossas conversas, as nossas entrevistas, e dizer que eu estou sempre à disposição, né? Tanto à disposição sua, né? Tanto para a rádio como para os seus meios de comunicação, e à disposição também das próprias pessoas, né? E agradecer muito o espaço que vocês sempre nos dão. Agradecer também a todo mundo que estava aí nos ouvindo, né, através da rádio. E também, né, os internautas que estão aí nos assistindo, né? Vá dando o seu like, continue compartilhando aí, ajudando aí a ampliar nossas divulgações para que mais pessoas tenham conhecimento, né, do nosso bate-papo e outros assuntos também que nós temos sempre levado aí, né? Através das nossas mídias sociais, aí através do nosso site também. Um abraço a todos.